Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão. Então, nesta videoaula, agora a gente vai aprender a como é que a gente faz para trabalhar com esse plano cartesiano. Então, a gente está construindo o que seria esse mundo das funções. Primeira coisa que a gente fez foi definir função, onde é uma relação entre dois conjuntos em que cada elemento do primeiro conjunto se relaciona com o único elemento do segundo conjunto. E a gente viu na primeira videoaula o que é ou não função. Nessa segunda videoaula a gente vai aprender sobre esse plano cartesiano, beleza? Então é bem tranquilinho, a gente vai aprender a colocar os pontinhos no gráfico aqui, vai ser tudo show de bola. Então vamos lá. Então o que vai ser esse plano cartesiano? Esse plano cartesiano ele vai ser formado aqui pra gente por duas retas, tudo bem? Lembre-se que duas retas concorrentes sempre determinam um plano. E é isso que ela está fazendo aqui. Essas retas concorrentes estão determinando esse plano do quadro. Agora, essas retas aqui, elas não são simplesmente concorrentes. Elas vão ser perpendiculares, tudo bem? Então aqui a gente vai estar trabalhando com retas que são perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus. Essa reta que está na horizontal, nós a chamamos de eixo X. Então é esse camarada que é o nosso famoso eixo X, ou eixo das abscissas. Tanto faz. Aqui, ó, abscissas. Abscissa se escreve com B mudo e SC, depois dois S. Essa palavra é cabulosa, né? Então, B mudo, SC e dois S. Beleza? Aqui nós temos o que seria o eixo Y. Este nosso eixo Y, ele vai representar o nosso eixo das ordenadas. Aqui está, ordenadas. Que, por sinal, esses dois eixos aqui, eles representarão para a gente duas retas reais. Ou seja, aqui, nesse eixo X, eu vou ter um conjunto de números reais e nesse eixo Y, eu vou ter também um conjunto de números reais. E o meu objetivo é fazer o quê? Uma relação, um posicionamento de pontos desse plano, que significará uma relação entre os elementos, entre os números do conjunto X com os elementos, os números do conjunto Y. Então é esse que é meu objetivo. Então veja que os pontos que a gente colocar aqui no gráfico, na verdade será uma relação entre os valores do eixo X com os valores do eixo Y. Belezinha? Tranquilo isso? Representando o que a gente chama de pares ordenados. Então aqui os nossos pares ordenados, eles são sempre representados da seguinte forma. Primeiro, vem o valor do X, que é a minha abscissa, e depois o valor do Y, que é a minha ordenada. Para a gente que trabalharemos função, lembrando que quando isso aqui for uma função, é a mesma coisa chamar esse y de f de x, porque lembre-se que esse f de x, a nossa função, equivale à nossa imagem, e a imagem é o camarada que se liga ao x. Então, se está se ligando alguém do domínio, esse camarada representa a imagem. Então, tanto faz utilizar a expressão xy, quanto utilizar a expressão xf de x. Beleza? Tudo bem? E a gente vai entender daqui a pouco o que seria esse tal desse f de x. Por enquanto, segura as pontas aí. Eu quero agora que você só relacione que y e f de x, aqui para o nosso plano cartesiano, para os nossos pares ordenados, representam a mesma coisa. Aqui está. Então, esses camaradinhos aqui representarão a mesma coisa, y e f de x. Pronto, fechou, aqui está. Agora, perceba que esses eixos aqui, que são perpendiculares, eles dividiram o nosso plano em 4 partes. Cada parte dessa nós a chamamos de quadrante. E a gente começa a contá-los a partir daqui, da direita para cima, lado superior direito. Então, este camarada será o nosso primeiro quadrante. Sentido anti-horário, segundo quadrante. Terceiro quadrante.
E, finalmente, quarto quadrante. Aqui está. Quarto quadrante. Então, esses aqui são os nossos quadrantes. O primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Perceba que a gente tem uma orientação para esses eixos. No caso do eixo X, a nossa orientação é para o lado direito. Significa que a mais para a direita que você vai, esses valores vão ficando mais positivos. E cada vez mais para a esquerda que você vai, mais negativos eles ficam. No caso do nosso eixo Y, que é o eixo vertical, ele fica mais positivamente quando você sobe e mais negativamente quando você desce, quando você vai para essa direção para baixo. E olha como é que vai funcionar a nossa numeração. Para o lado direito é o positivo, lembrando que esse daqui vai ser o nosso zero, que é o encontro dessas duas retinhas aqui, beleza? Se aqui é zero, para a direita a gente aumenta positivamente. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Pedrinho, mas aqui eu também tenho 1,5, raiz de 3, π, todos esses valores? Tem. Como o π ele é aproximadamente 3,14, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 e um pouquinho, 3,14. O 1,5, 1,5, ele ficaria entre o 1 e o 2, exatamente na metade. E assim sucessivamente. Bem, para o lado esquerdo é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Agora o eixo Y, ele cresce positivamente quando a gente sobe. E aqui ele vai ficando cada vez mais negativo. Pronto, fechou. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Agora, como é que a gente faria para colocar estes exemplos de pares ordenados aqui no nosso plano cartesiano? Como eu comentei com vocês, o x sempre vem primeiro e depois vem o y. Então, como esse camarada tem um x igual a 3, ele vai vir para o x igual a 3. Ó. 1, 2, 3. Como o y vale 4, a gente vai subir até o 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse camaradinha, ele vai estar bem aqui, ó. Esse camarada vai representar o nosso ponto A, cuja coordenada é 3 e 4. Tudo bem? Então, aqui está. Esse camaradinha vai representar o nosso 3 e 4. Então, perceba que sempre que o x e o y forem positivos, obrigatoriamente o meu ponto estará onde? No primeiro quadrante. Então, todo ponto onde tanto x quanto y são positivos, ficam no primeiro quadrante. Continuando. Vamos agora para o menos 3 e 2. X igual a menos 3, lado esquerdo, y igual a 2. Subimos. Então, está aqui. Menos 3 e 2. Esse camaradinho. Menos 3 e 2. Então, esse daqui vai ser o ponto B de coordenadas menos 3 e 2. Perceba, então, que com o x negativo, obrigatoriamente eu tive que ir para a esquerda. Com o y positivo, eu tive que subir. Por causa disso, sempre que o x for negativo e o y positivo, esse camarada vai ficar onde? No segundo quadrante. Agora, se eu pegar, por exemplo, o ponto menos 2, menos 2, x igual a menos 2, y igual a menos 2, esse ponto estará aqui, ó. X igual a menos 2, y igual a menos 2. Esse ponto C vai ficar bem aqui, nesse pontinho. Então, veja que quando ambos são negativos, tanto x quanto y, esse camarada ficará no terceiro quadrante. E, finalmente, ponto D, x igual a 4, y igual a menos 3, esse ponto ficará aqui. X igual a 4, y igual a menos 3. Aqui está. Então, o nosso ponto D de dado ficará aqui. 4 e menos 3. Ou seja,
quando o x for positivo e o y negativo, você vai ter que descer. Então, esse camarada sempre ficará no quarto quadrante. Não precisa decorar, eu quero só que você entenda que sempre que o x for positivo, o camarada está do lado direito. Ó. X positivo está do lado direito. Agora, quando o x for negativo, o camarada fica do lado esquerdo. Quando o y for positivo, veja que o camarada sempre fica acima, primeiro e segundo quadrante. Agora, quando x y é negativo, esse camarada fica embaixo, terceiro e quarto quadrantes. Veja que quando você tem o mesmo sinal, os pontos ficam nos quadrantes ímpares. Agora, quando você tem sinal trocado, eles ficam aonde? Nos quadrantes pares. Ó, mais e menos, menos e mais, segundo e quarto quadrante. Mais, menos, menos, primeiro e terceiro quadrante. Agora, pode acontecer de algum desses camaradas valerem zero. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Por exemplo, o ponto E, ele é o 5 e 0. Peraí, mas o primeiro valor é x, então x vale 5. X valendo 5, aqui está. Se o y vale 0, é porque significa que ele não sobe nem desce, a altura é 0. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto E de coordenadas 5 e 0. Então, veja, eu já quero que você perceba agora de início, é que sempre que um dos valores for 0, ele obrigatoriamente está acima de um dos eixos. Quer ver? 0 e 5. O x vale 0, olha o x igual a 0 aqui. Mas como o y é 5, tenho que subir. Esse ponto vai ficar bem aqui. Então, esse daqui é o ponto F de coordenadas 0 e 5. Outra coisa que eu quero que você perceba é que sempre que o x é 0, ele está no y. Sempre que o y é 0, ele está no x. Pense sempre no contrário. Se o x vale 0, está no y. Se o y é 0, está no x. Quer ver? Acompanha comigo. Olha aqui, ponto G, menos 5 e 0. O y não vale 0? Então esse ponto está no eixo x. E está no eixo x aonde? No menos 5. Então esse daqui é o ponto G de coordenadas... Para de pensar besteira. De coordenadas menos 5 e 0. Agora aqui, 0 e menos 5. X igual a 0? Peraí, se o x é 0, está no y. E estará no y aonde? No menos 5. Então aqui está o ponto H de coordenadas 0 e menos 5. Para finalizar, amigão, ponto O de coordenadas 0, 0. Bem, se tanto x quanto o y vale 0, aonde que esse camarada vai estar? Na origem. Então é esse daqui, vou colocar para cá, é esse daqui que vai representar o nosso ponto 0, 0. E esse ponto 0, 0, nós costumamos chamá-lo de origem do plano cartesiano. Tá aqui, origem. Então ele daqui, esse camarada é um pontinho especial que aparece aqui pra gente. Então ficou claro isso, beleza? Então isso que eu acabei de explanar aqui para vocês são as principais propriedades dentro do plano cartesiano. Seus nomes de quadrantes, como é que a gente faz para colocar os pontinhos no gráfico, o x sempre vem primeiro, o y sempre vem em segundo lugar. A ideia de que sempre que um camarada for 0, pensa no contrário para você saber em qual eixo que ele está. Por exemplo, se o segundo camarada vale 0, está no eixo X, se o primeiro camarada vale 0, está no eixo Y. Beleza, amigão? Então é assim que a gente faz para colocar esses pontinhos no gráfico. Agora a gente vai entender melhor como é que a gente faz essa relação de pontinhos no gráfico com as nossas ideias de função, belezinha? Mas só na próxima videoaula. Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!